Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo, Senhor Jesus. Hoje é segunda-feira, dia 22 de fevereiro, nós estamos com o alimento diário dessa série Deus nos chama para o seu reino e glória. Esse é o volume 5, Tão Grande Salvação. Nós estamos na segunda semana com a mensagem 19. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Parte 1. Ó Senhor Jesus, o Senhor está mostrando para nós que Ele tem para nós uma grande salvação, Senhor Jesus. E durante a semana a gente vai ver como que o Senhor Ele percorreu todo um caminho para poder gerar essa salvação para nós, para nos dar um caminho diante dEle, para nos reconectar com Ele. Ó Senhor Jesus, isso se dá através do nosso espírito. Deus fez o ser humano de forma única. O ser humano em todo o universo é o único ser que possui o espírito humano. E esse espírito humano é a forma verdadeira, a forma correta, adequada de nós nos conectarmos com o Espírito de Deus. Deus é Espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Que o Senhor Ele realmente consiga nos despertar no Espírito, Senhor Jesus, para que a gente possa estar conectado com Ele, Senhor Jesus, receber dEle a direção, o guiar. Ó Senhor Jesus, receber dEle a sua verdade. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra, também que Ele nos abençoe com o espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Ó Senhor Jesus. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Ó Senhor Jesus. João capítulo 3, versículo 8. Ó Senhor Jesus. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, e não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Senhor Jesus. Capítulo 20, do versículo 19 ao 22. Ó Senhor Jesus. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Ó Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45. Ó Senhor Jesus. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Ó Senhor Jesus. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Senhor Jesus. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Ó Senhor Jesus. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Senhor Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Ó Senhor Jesus. Hebreus capítulo 2, versículo 3, a parte A. Ó Senhor Jesus. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Ó Senhor Jesus. Agora a ler com oração. João capítulo 4, versículo 24. Senhor Jesus. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. A reconexão do homem com Deus por meio do Espírito. Ó Senhor Jesus. Em nosso estudo desta semana, vamos abordar mais alguns aspectos da vacina contra o mistério da iniquidade. O título da mensagem é: Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Escolhemos esse título porque queremos apresentar não apenas o processo, os passos que Deus tomou em sua eterna sabedoria, presciência e planejamento para providenciar a vacina, como também o fato de que devemos valorizar essa salvação maravilhosa que o Senhor nos preparou. Essa salvação inclui as tradições,
isto é, os ensinamentos e práticas que nos têm sido transmitidos na vida da igreja. Ó Senhor Jesus! Nesta semana retomaremos Hebreus 2, versículo 3, a parte A. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? O assunto é muito vasto e não há possibilidade de explorá-lo totalmente nesta mensagem. Porém, queremos mostrar que Deus deu certos passos para preparar essa vacina. A palavra de Deus é riquíssima e sempre atual. O Senhor nos tem falado bastante nos últimos anos, especialmente nesses últimos meses, com revelações fortes e marcantes sobre a glória, sobre ser glorificados, sobre ser inseridos em Deus, sobre participar da harmonia da Trindade Divina, de sua santidade, unidade, amor, alegria e glória. Ó Senhor Jesus! Recentemente o Senhor falou de um modo muito forte sobre nossa conexão com Ele e sobre a tragédia que aconteceu no Éden e seu resultado, que foi a desconexão do homem de Deus. Vimos que o mundo está numa enorme bagunça e caos, porque está desconectado de Deus, e muitos jogam a culpa em Deus. É como quem compra o melhor liquidificador do mercado, mas não o conecta à tomada. Quando tenta ligá-lo não funciona e ainda diz: comprei um produto ruim. Não é o liquidificador que é ruim, é preciso conectá-lo à fonte de energia. Quando conectado à tomada, aí funciona. O mesmo acontece com o melhor telefone celular. Se não for conectado à internet, não poderá ser usado em todas as suas funções e capacidade. Ó Senhor Jesus! A visão da conexão do homem com Deus é muito importante e é resultado da obra de redenção de Deus em Cristo. Toda a redenção de Deus visa reconectar-nos com Ele, para que a vida e a natureza divinas entrem em nós e mantenham um fluxo contínuo como rios de água viva, a fim de nos suprir, alimentar, saciar, santificar e transformar. Ó Senhor Jesus! Ultimamente, todos temos passado pela experiência da pandemia da Covid-19 e do isolamento social. Essa questão está muito fresca em nossa memória. Todo mundo hoje se tornou, de certa forma, especialista em pandemias, em vírus, em como se precaver, nas medidas de prevenção, de higienização e coisas assim. Portanto, usar a figura da vacina contra a iniquidade é algo que muitos podem entender e associar à própria experiência. Ó Senhor Jesus! Para entender melhor a vacina divina, precisamos recorrer às Escrituras. A palavra de Deus é sempre atual. Lemos que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. A expressão inspirada por Deus literalmente é soprada por Deus. O termo grego é theopneustos, composto de theos, Deus, e pneu, soprar. A Escritura é o sopro, o alento de Deus, algo que sai do próprio interior divino e traz consigo sua essência. Ó Senhor Jesus! Quando o homem foi criado, Deus soprou nas narinas daquele boneco de barro o fôlego de vida. No entardecer do dia em que o Senhor Jesus ressuscitou, quando os discípulos estavam trancados numa casa, ele se colocou no meio deles, saudou-os: paz seja convosco. Soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Eles já tinham ouvido os testemunhos da ressurreição do Senhor. Alguns deles até ouviram, mas por causa da incredulidade, estavam lá com medo dos judeus. Antes estavam acostumados com a presença física do Senhor. Não tinham percebido ainda que ele se tornara o Espírito, que agora era onipresente, não mais na forma física. Não sabiam que, apesar de estar em forma invisível, ele estaria ali com eles. Por isso, depois da ressurreição e antes da ascensão ao céu, o Senhor teve de ficar na terra com eles 40 dias, a fim de continuar o aperfeiçoamento, agora em outra forma, não mais como o Cristo físico, mas como o Cristo pneumático, isto é, espiritual. Ó Senhor Jesus! O termo pneumático vem do grego pneuma, que quer dizer espírito, fôlego, sopro, vento, ar. O Senhor disse que o vento sopra onde quer e não se sabe de onde vem e para onde vai. E assim é o que é nascido do Espírito. Quando criou o homem, o que Deus soprou em suas narinas era um vento, um fôlego. Na noite do dia em que ressuscitou, quando Jesus foi até os discípulos, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo.
Então Cristo hoje não é mais o Cristo em carne, físico, mas é o Espírito, pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Cristo, o último Adão, hoje é o Espírito que dá vida. E mais, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Ó Senhor Jesus! Esses versículos estão na Bíblia, mas estão escondidos para a maior parte dos cristãos. Quase ninguém ensina isso. Entretanto, esse é o grande segredo da reconexão. Estamos reconectados com Deus por meio do Espírito Santo em nosso espírito humano. Muitos tentam se reconectar com Deus por meio do conhecimento bíblico, da teologia, das doutrinas cristãs. Tudo isso é necessário e é bom, mas a verdadeira conexão acontece em nosso espírito com o Espírito Santo, pois Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Assim como água e óleo não se misturam, mas água e água se misturam, só podemos mesclar-nos a Deus, que é Espírito, por meio de nosso espírito humano. Deus é Espírito, e para nos conectar com Ele, temos de estar no Espírito. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! O que significa a expressão o Cristo pneumático? Ó Senhor Jesus! É que Cristo hoje é o Espírito, é o Cristo espiritual. Ele não é mais físico, carnal. A gente não vai ver Ele com olhos humanos. A gente vai tocar no Senhor usando o órgão adequado, que é o espírito humano. Em todo o universo, só o ser humano tem um espírito. Senhor Jesus, só o ser humano tem a necessidade de adorar a Deus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então hoje a gente precisa realmente expressar esse Cristo pneumático, esse Cristo que é o Espírito, esse Cristo espiritual, e Ele está dentro de nós. Nós precisamos aprender a exercitar o nosso espírito. Ó Senhor Jesus. Meu ponto-chave de hoje: a verdadeira conexão é a do espírito humano com o Espírito de Deus. Ó Senhor Jesus. É o Espírito Santo, é o Espírito. É todo o processo que Deus passou para poder realmente nos habilitar a termos comunhão com Ele na esfera espiritual. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. A gente precisa realmente perceber, né, valorizar essa visão que o Senhor tem nos dado. Ultimamente Ele tem falado conosco, né, como falou aqui bem no início do Alimento Diário, a respeito da glorificação, da santificação, de sermos inseridos na glória de Deus. E isso é um processo de transformação. Né? O homem na sua carne, é como tocou aqui, né, é água e óleo. Não tem como Deus atuar dessa forma. Né? A alma do homem foi contaminada. Então Deus ele começa um processo lá no espírito humano e começa um processo de dentro para fora. Senhor Jesus, a verdadeira conexão não é pela teologia, pelo conhecimento bíblico, pelas doutrinas, Senhor Jesus, mas é pelo Espírito. É a palavra de Deus, né, ela conseguir entrar em nós e chegar até o Espírito. Por isso a gente precisa estar atento, né, ao que Deus tem falado. E graças ao Senhor hoje a gente pode afirmar que o Senhor tem falado conosco. Graças ao Senhor. Ó Senhor Jesus. Né, toda segunda-feira tem um resuminho, né, de tudo aquilo que a gente vai ver durante a semana. Senhor Jesus, toda segunda-feira eu encorajo meus irmãos a assistirem lá no canal, né, da Mensagem das Conferências, a mensagem da semana, e no Instituto Vida para Todos, Senhor Jesus, o tutorial. Né, a mensagem da semana tem 1h11 minutos e o tutorial tem 31 minutos. Senhor Jesus. Né, no início dessa mensagem, o irmão ele começa falando sobre os encargos de ofertas, né? Então, os primeiros 11 minutos, o irmão ele vai compartilhando ali um pouco sobre esses encargos. E depois dos 11 minutos é que começa realmente a mensagem. Né? O irmão começa a falar conosco. Né? Depois também tem um tutorial. Né? Esse assunto ele é bem vasto. Né? O título desse volume do Alimento Diário é Tão Grande Salvação. O irmão não quis colocar, né, a palavra toda. Né? Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A gente vai ver aqui a parte 1, 2 e 3. Senhor Jesus. Mas no total são 15 partes. Ó Senhor Jesus. Esse é um assunto tão vasto, né, como o irmão botou aqui no início do Alimento Diário, que não dá para esgotar ele agora. A gente não vai esgotar essa semana. Né? O irmão liberou 15 mensagens falando sobre isso. Né? Sobre toda essa questão da vacina. Entrou vários pontos riquíssimos. Senhor Jesus. Né? E no total de toda essa série, né, de Deus nos chama para o seu reino e glória, foram um total de 48 mensagens. Ó Senhor Jesus. Né? As mensagens ímpares são a do irmão Ezra, né, que pegam esse título, né? Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Essa semana estava na parte 1
depois a gente vai ver a 2 e a 3, e depois da 4 até a 15, quem quiser, né? Senhor Jesus, é só entrar lá na playlist lá do Mensagem das Conferências. Aqui embaixo, todos os vídeos do Alimento Diário, aqui embaixo na descrição, tem o link para o vídeo da semana, o tutorial da semana. Eu também estou deixando agora separado na barra do tempo, e embaixo também na descrição tem ali o tempo, né, Senhor Jesus, da introdução, no início que eu falo sobre o encargo do dia, Senhor Jesus, toda a leitura bíblica, a leitura com oração mais o alimento diário, depois a pergunta e o ponto-chave, e depois o compartilhar. Está tudo separado ali, né? Quem não quiser acompanhar todo o vídeo pode clicar direto, né? Senhor Jesus, já vai ser levado ali para o início de cada parte separada. Ó Senhor, para tornar mais dinâmicos para os irmãos. O ideal, né, é que os irmãos assistam tudo, mas, ó Senhor Jesus, a gente deixa a encargo de cada um, né, exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, né, o dia de hoje ele está mostrando para nós resumos tudo que a gente vai ver, né? Deus ele mostrou aqui, né, a gente foi escolhido esse título para apresentar todo o processo, né, os passos que o Senhor tomou, né, planejou para providenciar para nós a vacina, né, contra o vírus da iniquidade. Senhor Jesus, que é algo muito sério, a gente precisa dar atenção para isso. E também aqui a gente precisa valorizar, né, valorizar essa salvação. Por isso que esse título, né, como que a gente vai escapar se a gente negligenciar, se a gente rejeitar tão grande salvação que Deus preparou para nós. Mas hoje isso não tem sido muito falado, né, no meio cristão. Hoje muitos estão preocupados com bênção, com ganhar pessoas, falando aquilo que as pessoas querem ouvir, e a vontade de Deus fica de lado. E para cumprir o plano de Deus, nós precisamos ouvir. Ó Senhor Jesus. No início da mensagem, o irmão até fala aqui, graças ao Senhor, ele até entra nessa questão de falar sobre as ofertas, porque ele mostra que hoje nós temos entrado, né, num espírito de unidade, de unanimidade, para cumprir a vontade de Deus. E a gente está botando a mão na massa. A gente só vai realmente conseguir cumprir a vontade de Deus se a gente começar a se envolver com as coisas de Deus. Por isso ele mostrou para nós, o mundo está caminhando para o caos, para a destruição. Senhor, hoje tem uma extrema bagunça e todos estão botando a culpa em Deus, e não é. O homem recebeu o espírito humano, mas não usa. Muitos nem sabem que tem. Cristão não sabe que tem um espírito. Ó Senhor Jesus, acho que é só o Espírito Santo exteriormente agindo para fazer coisas, mas não, o Espírito ele age interiormente. Durante a semana a gente vai ficar bem claro a respeito disso, né? A gente precisa exercitar o Espírito. Ó Senhor Jesus. Então ele mostrou para nós que Deus ele tomou vários passos, né, para preparar para nós uma vacina que demorou 4.000 anos. Ó Senhor Jesus. A gente vai ver com mais clareza também durante a semana. E mostrou que essa é a palavra de Deus. Ela é riquíssima, ela é sempre atual. Como eu sempre falo aqui, né, a palavra de Deus ela é atemporal. Ah não, isso aqui é daquela época antiga e tal. Ah, aqui está falando sobre o futuro. Não. A palavra de Deus é para nós. É para nos vacinar. A gente precisa, cada um de nós, nos relacionar, valorizar a palavra de Deus. Senhor Jesus. A gente precisa receber de Deus a sua palavra. Ó Senhor Jesus. A gente vai ter muito encargo sobre a palavra essa semana. Mas como ele mostrou, né? A pessoa compra o melhor liquidificador, né? Mostrou na TV o mais top que tem, consegue fazer isso e aquilo, mas ele vai lá, aperta o botão e não funciona. Aí fala que é ruim. Ó Senhor Jesus, não tem que ligar na tomada. Se não ligar na tomada, se a tomada não estiver funcionando, não tiver energia elétrica, não funciona. Assim como você pode comprar o telefone mais caro do mundo, aí você vai dizer que é uma porcaria se você não tiver conexão. Ó Senhor Jesus, a pessoa vai lá, paga caríssimo no celular, divide não sei quantas vezes, né, rala pra caramba para poder pagar e não tem crédito. Compra o celular para ser de crédito, né, não coloca crédito, não consegue usar. Senhor Jesus, não, o Senhor nos deu o Espírito tem tantas funcionalidades, né, como mostrou, né, tudo que Deus fez foi para nos conectar com Ele mesmo. Ó Senhor Jesus, o homem foi desconectado no jardim do Éden, quando entrou o pecado, mas Cristo veio. Senhor Jesus, para nos livrar do pecado. Mas para isso eu preciso me conectar a Ele. E como mostrou, né? Eu preciso ter visão a respeito dessa conexão. Eu preciso enxergar o que Deus está fazendo para poder valorizar. Dar valor, não negligenciar, não rejeitar aquilo que Deus preparou para nós. Ó Senhor Jesus. Então Ele está dando para nós uma visão, né, de que é estar conectado. A conexão com Deus ela é de extrema importância, Senhor Jesus. E ela é resultado da obra de redenção de Deus em Cristo. Hoje a gente usa esse termo, né? Conexão e tal.
E alguns podem olhar e falar assim, não, isso não tem nada a ver com a Bíblia. Não, isso aqui é apenas didático, é apenas para a gente entender o que isso está fazendo conosco, né? A questão é que Cristo nos redimiu, ó Senhor Jesus. E hoje nós temos a vida de Deus em nós. E essa vida, ela precisa nos preencher. A gente precisa manter um fluxo contínuo, né? Como a palavra fluindo de nós como um rio de água viva, ó Senhor Jesus. Né? Essa palavra que vai vir nos suprir, nos alimentar, nos saciar, nos santificar e nos transformar. Muitos colocam a culpa em Deus, não sabem exercitar o Espírito. E falam, não, o Espírito não tem poder, não serve para nada. Ó Senhor Jesus, não, o Espírito está dentro de nós, mas eu preciso aprender a fazer ele funcionar. E para isso que o Senhor nos deu, né? Várias tradições, né? O irmão fala tradições no sentido a práticas, né? A coisas que a gente veio aprendendo. Deus foi nos dando ferramentas para a gente exercitar o Espírito, exercitar a fé, aprender do Senhor. Né? A gente recebeu fé, amor e esperança. Senhor Jesus, a fé vem por meio da palavra de Deus para cada um de nós. A gente crê, né? Aí a palavra vem para nós, para nós como amor. Esse amor vivido gera esperança. Ó Senhor Jesus, nos leva a perseverar até o fim. Então Deus nos dá toda uma base. Ó Senhor Jesus, mas eu preciso realmente perceber, né, que tudo isso vai vir por eu me relacionar com Deus por meio da palavra. Não podemos desvincular Deus e a sua palavra. Ó Senhor Jesus. Ele mostrou para nós aqui, toda a escritura ela é inspirada por Deus. Esse inspirado é soprada por Deus. Senhor Jesus, é Deus que fez. Ele usou homens diferentes, Senhor Jesus, para poder formar a Bíblia. Mas a Bíblia ela é coesa. Uma coisa complementa a outra. Ela lida fora do Espírito, vai parecer contraditória. Mas no Espírito a gente vai ver que são vários aspectos da mesma coisa. Ó Senhor Jesus, a fé nos aponta para Cristo. E o Senhor ele veio soprando para nós, porque o sopro de Deus é que guia todas as coisas. Deus soprou para dentro do homem, né, do boneco de barro sem vida, Senhor Jesus. E ele passou a ser alma vivente, mas primeiro formou o espírito do homem, depois veio a alma. Mas com o pecado o homem inverteu, né, botou a alma voltada para as coisas da carne, para se satisfazer. E com isso o homem não fica nem satisfeito, nem suprido, nem alimentado, nem saciado. Apenas através de Deus é que esse processo vai acontecer. O homem tem essa necessidade de Deus. E o inimigo ele quer enganar, né, com deuses falsos, com um monte de outras coisas. A gente vai ver durante a semana. Ó Senhor Jesus. Por isso que hoje, né, mostrou para nós, né, que os discípulos ficaram ali, estavam acostumados com a presença física de Jesus e não sabiam que ele já tinha se tornado o Espírito, apesar de já ter falado, né, não creram. Mas depois, né, Jesus veio e teve que ficar 40 dias tendo comunhão com eles no Espírito, para eles poderem entender todo esse processo. Cristo é agora o Cristo pneumático, não é mais o Cristo físico, ó Senhor Jesus, mas é um Cristo espiritual. E ele vem soprar por dentro de nós o Espírito Santo. Então agora nós somos como o Senhor quando andava na terra. Ele andava na terra, ele tinha o Espírito. Mas quando ele andava no meio dos discípulos, né, ele autorizava, ele dava autoridade para os discípulos de pregar, de falar, mas os discípulos não tinham recebido ainda o Espírito. Ó Senhor Jesus, mas agora que ele se tornou o Cristo, que é o Espírito, Senhor Jesus pôde soprar para eles o Espírito Santo. E agora, da mesma forma, hoje quando a gente crê, nós recebemos o Senhor dentro de nós. Deus ele é Espírito, e os seus adoradores têm que adorar em Espírito e em verdade. Mas isso, infelizmente, tem sido pouco conhecido no meio cristão. Ó Senhor Jesus, alguns até mesmo ao receber essa palavra, tratam isso como heresia. Mas, porque não querem ir diante da Bíblia. Ó Senhor, não, o Senhor não vai me convencer, se é a sua doutrina, é a doutrina da sua igreja. Ó Senhor Jesus, não é de fato uma conexão com Deus. É a gente aprender a enxergar o Senhor com olhos espirituais, não ficar pedindo, nem dependendo de coisas exteriores. Porque nisso aí que o inimigo tem enganado muitos, com razões, com discussões, com sinais falsos. Ó Senhor Jesus, quantos hoje, né, querem provar tanta coisa, né, aí fazem artimanha, né, fazem sinais falsos, combinam e tal, e aí depois de ser descoberto, ó Senhor Jesus, aí a culpa é de Deus, né, é o Senhor que sempre sofre depois. Mas como o Senhor está mostrando para nós, Ele quer nos dar um ensinamento saudável, Ele quer nos ensinar a exercitar o Espírito, para poder contatar Deus no Espírito, Espírito com Espírito. Ó Senhor, não é pela mente, não é pela carne,
mas a gente precisa, de fato, receber Deus no nosso interior. Essa conexão se dá no Espírito, a gente precisa aprender a viver com esse Espírito ativo continuamente. Isso é saudável para nós, saudável para aqueles que estão ao nosso redor. Durante a semana a gente vai ver muito mais. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.